O nosso culto vai agora começar. Ao nosso Deus pedimos que nos venha abençoar. O nosso culto vai agora começar. Ao nosso Deus pedimos que nos venha abençoar. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vocês estão bem de saúde? A família de vocês está tudo bem? A tia espera que está tudo bem. Comigo tudo bem. Com a minha família também. Graças a Deus. Tudo na santa paz de Deus. Crianças, a tia Dani vai tratar um tema muito legal para o nosso culto infantil. Vocês sabem do que é? É sobre a história de Jonas e também sobre a oração de Jonas. O que será que a gente vai aprender? Mas antes, crianças, vamos fazer uma oração para o nosso Pai querido, para Deus, para Ele nos abençoar, tá bom? Ele está junto conosco nesse culto. Vamos fechar nossos olhinhos, baixar nossas cabeças e orar para o nosso Deus. Pai querido, Deus amado, obrigada, Pai, por mais esse dia. Obrigada pelas nossas vidas, pela nossa saúde, pela vida de cada criança que está assistindo esse culto, Pai. Obrigada por o Senhor estar sempre conosco, cuidando de nós, nos abençoando, nos dando vida, nos dando saúde, nos ensinando, cuidando de nós. Obrigada por tudo, Pai. Obrigado pelo papai, pela mamãe, pelos irmãozinhos, pelos amiguinhos, pela igreja, pela escola. Obrigada por tudo. E eu peço, Pai, para que o Senhor me capacite, para que o Senhor me use como instrumento de bênção na vida das crianças, Pai. E que o Senhor possa nos ensinar, através da vida do Jonas, como a gente deve agir e como a gente deve orar ao Senhor sempre, para que a gente tenha sempre uma vida voltada para o Senhor, que a gente sempre tenha comunhão com o Senhor, principalmente. Que o Senhor esteja sempre abençoando a vida de cada criança, que o Senhor esteja sempre presente e que cada criança possa buscar sempre o Senhor, em todo momento de medo, de tristeza, de qualquer situação que passar no dia a dia. Eu agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Crianças, vamos abrir nossas Bíblias. A tia Dani vai. A tia Dani já está com a Bíblia aberta. Vamos abrir? A gente vai abrir em Jonas, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 9, tá? Só que antes, crianças, vamos fazer uma reflexão. Do que vocês têm medo? Vocês já pararam para pensar? Tanto crianças como adultos sentem medo. Durante toda a vida a gente sempre sente medo de alguma coisa. Do que vocês têm medo? De escuro, de ficar sozinho em algum lugar, sem papai e mamãe, de bicho, de monstro, do que vocês têm medo? E vocês já sentiram tristeza? Vocês ficaram tristes por não estar perto dos amiguinhos, por não estar indo na escola, não poder sair muito? O que deixa vocês mais tristes? Vamos pensar um pouquinho. Nessa história que a tia Dani vai contar, o Jonas, ele passou tanto por momentos de medo, como momentos de tristeza. Por que será que ele passou por isso? Vamos entender? A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história do Jonas e o que a gente tem a aprender com isso, tá? Que Deus nos ensinou através da vida dele. Então a tia vai começar a explicar, tá bom? E vocês prestam bem atenção. Então vamos começar. Jonas recebeu uma ordem de Deus para ir para a cidade de Nínive e avisar ao povo que Deus estava vendo todas as maldades que eles faziam e que estava deixando Deus muito triste. Mas o Jonas, ele não obedeceu a Deus. Ele não foi para Nínive, ele foi para outra cidade, ele foi para Tarsis. E chegando lá, ele achou um navio. Estava embarcando o navio.
Aí, o que o Jonas fez? Ele pagou a passagem e entrou no navio. Para quê? Para fugir de Deus. Foi uma decisão boa que ele tomou? O que vocês acham? Não foi não, né? Ele, na verdade, ele desobedeceu a Deus. É uma coisa que ele fez, mas que ele não deveria fazer, porque a gente sempre deve obedecer a Deus, tá? Mas como Deus, ele vê tudo que a gente faz, ele sabe o nosso pensamento, ele vê as nossas atitudes, ele vê se a gente fez algo certo ou errado, ele sabe de tudo. E Deus viu o que o Jonas fez, ele não gostou. Aí sabe o que Deus fez? O, o Jonas, ele estava no navio com os outros marinheiros. Ninguém conhecia ele. E o que aconteceu? Deus mandou uma chuva muito forte mesmo, e causou uma tempestade muito grande. E os marinheiros ficaram muito assustados. E cada um rezou para o seu Deus. Só que o Deus deles não era o nosso Deus, Criador do céu e da terra. Era o Deus deles. E eles rezaram, rezaram. E a tempestade só aumentando. Aí o que eles fizeram? Eles foram tirando as cargas do navio para ver se ficava mais leve, né? Para não ter perigo de afundar, porque eles estavam com medo de afundar o navio. Enquanto isso, o Jonas ele estava dormindo lá no porão do navio. E ele não estava sabendo de nada, o Jonas. Ele tava dormindo. E naquele desespero naquele desespero que os marinheiros estavam, o que eles fizeram? Eles foram tirando sortes. Foram tirando sortes e Deus é tão poderoso que Deus usou aquelas sortes para mostrar que o culpado daquela tempestade era Jonas. Então, o que aconteceu? Um dos marinheiros foram lá no porão falar com o Jonas. E o Jonas estava dormindo. Mas o marinheiro acordou ele e falou assim para ele: quem é você? O que você está fazendo aqui? Quem que é o culpado de tudo isso? De onde você vem? Quem é o seu povo? Nos dê explicações. Perguntou um tanto de coisa para ele. E aí o Jonas respondeu assim: eu sou hebreu, meu nome é Jonas. Eu sirvo ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. E ele contou que ele estava fugindo de Deus. O Jonas, ele abriu o coração dele, ele foi sincero, ele falou a verdade. Ele não mentiu, não. Só que no que ele falou isso, eles ficaram com mais medo ainda do que eles já estavam. Eles estavam atemorizados, muito. E aí eles falaram assim para ele: olha o que você fez. E a tempestade só piorava, estava aquela chuva forte, aquela tempestade. E aí eles perguntaram assim pro Jonas o que eles deviam fazer com ele, porque eles não sabiam. E aí o Jonas pegou e falou assim: me joga no mar. Eu sou o culpado dessa tempestade. Eu desobedeci a Deus e ele está me castigando. Não pode me jogar no mar. Só que os marinheiros, eles não fizeram isso. Eles não tiveram coragem de fazer isso. Aí o que eles fizeram? Eles tentaram remar de volta para a terra. Só que a tempestade estava tão forte, o mar estava tão agitado, que eles não conseguiram. O mar estava muito forte. Então, eles perceberam que os deuses deles não podiam fazer nada para ajudar, porque na verdade eles não têm poder nenhum, né? Só quem tem poder é o nosso Deus. E aí eles clamaram para Deus, para o nosso Deus. Eles clamaram para Deus, eles fizeram oração assim: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por causa de tirar a vida desse homem. E aí eles jogaram o Jonas no mar, como ele pediu, para a situação se resolver, né? E na mesma hora o mar se acalmou. Eles ficaram surpresos. E aí o Jonas, ele se afogou, quer dizer, ele caiu no mar, né? Porque ele passou muito medo na hora. E antes que ele se afogasse no mar, porque o mar devia estar muito gelado, ele devia estar desesperado de medo. E será que o Jonas sabia nadar? Talvez não, né?
Muito medo ele deve ter passado. Então, Deus, para salvar a vida de Jonas, Deus mandou um peixe muito grande para engolir o Jonas. E Jonas, ele ficou dentro da barriga do peixe. Sabe por quantos dias? Por 3 dias. Imagina o desespero do Jonas ali dentro. Mas aquilo foi um teste que Deus mandou para Jonas, porque Jonas estava com o coração muito longe de Deus, ele não estava próximo de Deus. Por isso que ele não quis obedecer a ordem que Deus deu para ele, apesar de ele ser um profeta. Ele não quis obedecer. E de dentro do peixe, ele, naquele desespero, naquele medo que ele sentiu, naquela tristeza, ele fez uma coisa que ele não fazia há muito tempo, e ele não fazia nem antes de ele desobedecer a Deus, que era orar. Ele fez uma oração e ele abriu o coração dele para Deus, ele se quebrantou e ele se arrependeu de não ter obedecido a Deus. E ele reconheceu que Deus estava no controle. Então, se aquilo estava acontecendo, é porque ele não tinha obedecido. E Deus queria que ele obedecesse para o próprio bem dele. Então, vocês sabiam que Deus sempre ouve nossas orações? Todas as situações que a gente passa na nossa vida, Deus sabe o que está acontecendo. Muitas vezes a gente não sabe. Mas a gente deve orar em todas as situações. Pode ser coisas simples, podem ser coisas mais complexas, mas a gente sempre deve orar e colocar nas mãos de Deus, que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes Deus responde às nossas orações, mas muitas vezes ele responde com sim, ou ele pode responder com não, que não é bom para nós aquele pedido ser realizado, ou então Deus pode pedir para a gente esperar. Deus é que sabe o que é melhor para nós. A gente nunca sabe. A gente não tem sabedoria suficiente para saber o que é melhor para nós. Só Deus que sabe. Então, a gente deve sempre orar para Deus e principalmente ter gratidão por tudo que Ele faz por nós. Porque Deus sempre nos abençoa, por mais que a gente, mesmo a gente não merecendo, Deus faz muitas coisas boas para nós e a gente deve sempre reconhecer tudo que ele nos faz, porque muitas vezes até os problemas, até as dificuldades que a gente passa, é para nos edificar, é para nos ensinar, é para nos mostrar que a gente deve melhorar como pessoa, como cristão. Muitas vezes é para nos mostrar que a gente está longe de Deus, que a gente deve se aproximar mais. Então, em toda situação a gente deve orar. E na oração de Jonas, ele terminou a oração reconhecendo que só Deus pode salvar, que Deus através de Jesus ele nos deu a chance, né, da salvação. No caso de Jonas, ele nos ensina que só Deus é dono da salvação. Que no caso do Jonas, o Deus permitiu que a cidade de Nínive inteirinha fosse salva, quando que a cidade inteira era pecadora. Deus é tão amoroso, tão misericordioso, que Deus teve piedade da cidade de Nínive e utilizou da vida de Jonas para isso. Só que para o Jonas obedecer essa ordem de Deus, ele teve que se quebrantar. Porque ele considerava que a cidade não merecia ser salva. Então, Deus mandou essa tempestade e depois a baleia, para fazer o Jonas refletir que ele também precisava de Deus, do mesmo jeito que as pessoas lá de Nínive. Não eram só as pessoas de Nínive, ele também precisava. Então Deus quebrantou ele também, para usar ele como instrumento para abençoar a vida dos moradores de Nínive. E realmente eles acreditaram no aviso de Jonas e foram salvos. E Deus salvou tanto os moradores de Nínive, como salvou também os marinheiros do navio, e salvou o Jonas de não se afogar,
de não morrer afogado, né? Porque com certeza ele não sabia nadar. E também de não ser morto, de não ser engolido pelo peixe, né? Então, Jonas ficou muito grato e Jonas, ele teve assim a vida transformada por essa lição que Deus deu na vida dele, nessa missão, porque Deus deu uma missão, mas também para transformar o coração dele, né? Então ele foi abençoado e os moradores de Nínive também foram abençoados através da vida dele. Então, no caso de nós, a gente deve pensar que Deus também nos dá a salvação através de Jesus. E que, do mesmo jeito que Deus teve amor e teve misericórdia pela vida de Jonas, Ele também tem por nós. E Ele fez isso por Jonas, para Jonas abençoar a vida das pessoas e ter misericórdia deles também. Então, e no caso nosso, a gente deve pensar que a gente teve a salvação também através da vida de Jesus, que morreu na cruz por nós, mesmo sem merecer, porque Deus quis nos dar uma segunda chance, quando que a gente também não merecia salvação, ninguém merece, na verdade, mas Deus é tão amoroso que Ele quer nos transformar, Ele quer nos quebrantar, para a gente poder morar com Ele na vida eterna, para a gente também ter essa bênção. Mas a gente também deve ter o nosso coração quebrantado, a gente também deve se humilhar, ter a consciência de que por merecimento nosso a gente não teria a vida eterna. É só por Deus, é só pela graça de Deus. Então, o que a gente pode tirar de lição da vida de Jonas é isso, que a gente deve sempre orar e agradecer e saber que é só por Deus que a gente tem a salvação. Não é pelas nossas obras e não é também, e mesmo quando a gente desobedece a Deus, se a gente se arrepender do fundo do nosso coração, ser sincero e abrir o nosso coração, orar para Deus e acreditar que é só Ele que salva, Deus vai aceitar nossas orações. Deus sempre ouve as nossas orações, sempre, em todas as situações. Então, isso que a gente deve aprender dessa lição da vida de Jonas, da oração dele. Tá bom? Crianças, eu espero que vocês tenham entendido o sentido dessa história, porque não é uma parábola, é uma coisa que aconteceu mesmo na vida de Jonas. Ele era um profeta, né? E Deus quis usar ele para abençoar os moradores de Nínive, mas ao mesmo tempo ele também precisava ser salvo, ele também precisava ser quebrantado. Então, por isso que Deus também trabalhou na vida dele, para isso, né? E a gente também deve tomar como exemplo de Jonas que a gente deve sempre ter uma vida de oração. Tanto nós como a nossa família, uma vida de oração assim permanente, diária. A gente deve orar várias vezes no nosso dia, em tudo que a gente faz na nossa vida, porque Deus sempre nos abençoa e se agrada da nossa oração. Tanto de agradecimento como de pedidos, porque Deus também quer que a gente coloque nossos pedidos para Ele também, né? E Deus vai abençoar ou não de acordo com a vontade dele, sempre de acordo com a vontade dele. Crianças, só um detalhe, a tia não tá, a tia tá em casa, não tá na praia, tá? Aqui é só uma imagem de ilustração, é só uma animação, tá bom? Mas a tia não tá na praia, tá bom? É que a tia gosta muito de praia e agora como não tem jeito de ir na praia, a gente colocou uma imagem aqui para animar assim, o vídeo, tá bom? É só para dar uma explicação. Crianças, então, um abraço para vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma ótima semana, que Deus cuide de vocês a todo instante e que essa lição sirva para vocês poderem sempre lembrar do amor de Deus e da importância da oração, tá bom? Um beijo para vocês, fique com Deus. Tchau.